Boa noite. A polícia prendeu um homem acusado de latrocínio contra uma idosa de 84 anos. O crime foi no dia 22 de dezembro. Tiago Pereira Guimarães, que foi preso por latrocínio, roubo seguido de morte, alega que a vítima, Yolanda Tomé Seabra, de 84 anos, reagiu durante o assalto e bateu nele. O autor confesso do crime disse, depois de ser detido, que não tinha a intenção de matar e sim só roubar para comprar drogas. Tudo aconteceu no período do Natal e o caso coincidiu com a morte por câncer de um dos filhos da idosa que morava com ela. Essa filha da aposentada explica que viajou do estado de São Paulo para a missa de 7º dia do irmão. Mas no dia do crime ela tinha saído de casa e a idosa ficou sozinha por cerca de 40 minutos. Após invadir o local, Tiago teria dado uma gravata na idosa e que quebrou a cervical. Fratura constatada por tomografia. Ela me contou que mordeu o braço dele para ele soltar, se fingiu de morta enquanto ele dava chutes. Foi comprovado pelos hematomas que tinham no braço. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, o homem aproveitou que a porta de entrada do imóvel estava aberta e invadiu o local. A idosa que ficou morando sozinha aqui nesta casa no centro de Manaus, após o falecimento do filho, já muito debilitado com o câncer, ia morar em São Paulo, segundo a filha, que veio para a capital amazonense. Mas pela atitude covarde do criminoso, Dona Yolanda morreu aos 84 anos de idade. Ela foi levada da residência para o hospital, mas não resistiu à gravidade das agressões. Deus foi muito bom porque eu cheguei e encontrei com o Vitor para levar para o hospital. A gente ficou 24 horas e, por ironia do destino, ela faleceu no dia da missa de 7º dia do meu irmão, porque eu vim a Manaus para isso. O ladrão foi capturado graças ao bom trabalho da equipe de investigadores, após ter sido flagrado por câmera de segurança carregando um aparelho de televisão. Adentrou na residência dessa idosa e de forma violenta conseguiu roubar uma televisão, um aparelho celular, mas a DRF em 15 dias conseguiu retirar de circulação uma pessoa de alta periculosidade que já respondia a outros 2 roubos majorados. E agora responderá por mais um crime de latrocínio. A idosa era querida pela vizinhança. É escritora e tinha um remédio que ela fazia para o pessoal, né? Só fazia o bem. Como é que o cara vai fazer um mal desse? Rodoviários da empresa Líder cruzaram os braços hoje pela manhã e realizaram a primeira paralisação do transporte coletivo de Manaus em 2018. Cerca de 20 mil passageiros foram prejudicados. A paralisação ocorreu em 100% da frota da empresa Líder entre 4 horas e 6 horas da manhã de hoje. Funcionários da empresa chegaram a relatar que não receberam o adiantamento salarial previsto para ontem, segunda-feira, 5º dia útil do mês de janeiro, e por isso fizeram a manifestação. Mas o real motivo da paralisação, que prejudicou cerca de 20 mil usuários do transporte coletivo de Manaus, principalmente da zona norte da cidade, não foi informado oficialmente. Por meio de nota, o Sinetran, sindicato que representa as empresas de transportes, informou que membros do Sindicato dos Rodoviários impediram a saída dos ônibus. A empresa Líder opera atualmente em 22 linhas com 77 veículos. A empresa deve acionar a justiça e informar sobre a ilegalidade do movimento. E por telefone, o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Josenilson Mossoró, afirmou que a paralisação foi de iniciativa dos próprios trabalhadores, que o sindicato não se responsabiliza pelo fato, mas que deve entrar na justiça para defender os direitos dos rodoviários. 2018 é ano de eleição e os tribunais regionais eleitorais de todo o país já iniciaram o processo de alistamento do título de eleitor e cadastramento biométrico. Aqui no Amazonas, 200 mil eleitores de 52 municípios ainda faltam fazer esse processo, que encerra no dia 9 de maio. RG, CPF e comprovante de residência na mão. Hora de tirar o título de eleitor. Desde esta segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral retomou o alistamento dos eleitores e o cadastro biométrico em todo o estado.
O César, de apenas 16 anos, é um dos novos eleitores que vai exercer sua cidadania este ano. Ele saiu daqui com título de eleitor. Eu estava preocupado em tirar o título de eleitor antes, para eu não ficar preocupado em tirar quando eu tiver 18 anos. E aproveitando que esse ano, como o senhor disse, terá as eleições, eu vou aproveitar e deixar meu voto. E chegou na hora, foi bem rápido, simples o processo, o atendimento foi muito bom também. Agora título na mão, né? Título na mão. Segundo o TRE, a abertura da biometria iniciou em novembro de 2016 e no decorrer dos últimos anos, 870 mil amazonenses em todo o estado não tinham realizado o cadastramento. Até agora, 200 mil eleitores fizeram o cadastro. Aproximadamente 670 mil ainda não compareceram ao tribunal. Além da capital, 9 municípios do interior do estado já concluíram o cadastramento biométrico dos eleitores. 52 ainda faltam concluir o processo. As eleições ocorrerão de forma biométrica somente naqueles municípios que tiverem 100%. Ou seja, nós não acreditamos que esses municípios, algum município chegue a fechar em 100%, então, evidentemente, somente esses 10 municípios vão ter eleições biométricas em 2018. E no ano de eleição, é importante atualizar o cadastro, porque em outubro o eleitor terá que votar para presidente, governador, senador, deputados federal e estadual. Foi o que fez a dona Maria Helene. Além da biometria, ela atualizou o endereço de votação dela. Com certeza. Muito difícil. Aí eu tenho que vir adiantado, né? A Luísa Vitória não perdeu tempo. Ela não veio só por causa do documento, mas também por conta da exigência da faculdade que ela precisa para fazer a matrícula. É uma coisa que é cobrada lá, está no edital, e é importante para a gente conseguir fazer a matrícula. Os agendamentos estão sendo realizados no site do TRE a partir de 1 da tarde para o dia seguinte. E os atendimentos de 8 às 2 da tarde. O alistamento vai até 9 de maio. E quem está com o título suspenso, é bom correr logo. Em maio de 2016, quando nós fechamos o cadastro, principalmente aqui na capital, nós cancelamos cerca de 200 mil títulos. Desses 200 mil títulos, nós reabilitamos 90 mil. E nós acreditamos que até o fim do cadastro, agora em maio, nós possamos habilitar mais 20 ou 30 mil. Outra novidade lançada no fim do ano passado é o e-título, que já está disponível para download. Futuramente ele pode substituir o título físico e traz mais agilidade na votação. A vantagem do e-título é que você tem os seus dados de eleitor, tem um local de votação que hoje o eleitor, se ele quiser, ele pode baixar aquele aplicativo onde votar, né, que mostra exatamente que ele vota, e o e-título já contém essas informações, além de você ter um histórico da sua votação. Mas independente de você ter o e-título, você ter o seu título convencional, você tem que levar um documento com identificação para poder votar. Amigos e familiares da professora Maria Carneiro, que morreu em acidente de carro no Nordeste, se despediram hoje no velório que foi realizado em Manaus. O corpo da secretária executiva da Secretaria de Educação do Amazonas, professora Maria Carneiro de Souza, chegou a Manaus na madrugada desta terça-feira e foi velado no Centro de Convenções Vasco Vasques. A secretária morreu no último sábado em um acidente de trânsito na BR-304, no interior do Rio Grande do Norte, durante as férias. O governo do estado lamentou a perda. Disse que Maria Carneiro teve relevante papel na educação do Amazonas, atuando inclusive como coordenadora distrital de educação. Ela tinha 3 prêmios, um deles o Nacional de Referência em Gestão do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED. A secretária foi formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas e tinha especializações. Uma excelente pessoa, muito bondosa, muito humana, muito alegre. O sorriso, a gargalhada dela são inconfundíveis e marcas registradas dela. Nunca vi alguém se queixar que ela tratasse mal algum outro colega. Muito pelo contrário, todos são unânimes em afirmar que era uma pessoa muito bondosa, muito educada e muito comprometida com a educação.
Na semana passada, você viu aqui no Band Cidade que muitos brasileiros começaram o ano no vermelho porque não conseguiram pagar as dívidas. Só aqui na capital, quase 980 mil devedores estão com restrição no CPF. E a Serasa está com um projeto itinerante para percorrer a Amazônia de barco. O percentual de famílias endividadas no Brasil cresceu de 59% para 62% em dezembro de 2017, segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, a PEIC, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgada na semana passada. Mas, de acordo com a Serasa, o número de inadimplentes aqui da capital amazonense é de quase 980 mil pessoas, que estão na lista de devedores do órgão. São 977 mil pessoas inadimplentes aqui, é um número bastante alarmante. A gente acredita que entregar a informação de CPF e fazer a pessoa conhecer e entender como é que ela faz para sair dessa situação é o primeiro passo para a educação financeira, e é isso que a gente quer promover com esse projeto. O Wilkinson é um deles. Há 2 anos ele fez uma consulta, descobriu a dívida em aberto e conseguiu pagar. Mas hoje encontrou mais 2 restrições. Constatado que tenho 2 restrições lá, né, que de uma dívida que eu não consegui pagar, que eu fiquei desempregado, né? E agora que estou trabalhando, vou procurar regularizar isso. Essa semana, o Serasa começou um projeto itinerante para realizar atendimentos no Porto da Manaus Moderna, zona sul de Manaus, em um barco. O projeto, que começou em São Paulo com uma carreta, foi adaptado na região norte para possibilitar o acesso às regiões mais afastadas e proliferar a educação financeira na região amazônica de forma gratuita. Os serviços mais procurados pelos consumidores são a consulta de CPF, para ele entender qual é a dívida que ele possui, se ele possui com qual empresa, qual é a data de registro e como que ele pode colocar essa dívida em dia. A abertura do cadastro positivo, que é aumentar o relacionamento daquela pessoa com o mercado financeiro. Atualização de dados cadastrais, negociação de dívidas com algumas empresas, orientações financeiras, tudo e muitas dicas. O atendimento está sendo realizado por 8 funcionários, de 8 horas da manhã até as 6 horas da noite. O seu Alcindo soube do serviço gratuito hoje e veio correndo consultar o nome dele. E saiu satisfeito daqui. Tentei fazer compra nas lojas e estava dando negativo. Mas cheguei aqui, graças a Deus, não tem nada negativo, está positivo. Agora não sei o que foi que houve, que está acontecendo, que não estou conseguindo. Agora é melhor, agora dá para encarar o ano melhor. Já positivo. O barco fica na capital até esta sexta-feira. Depois segue para o município de Parintins e mais 2 cidades da região norte. Saindo daqui, na semana que vem, a gente vai para Parintins, fica a semana inteira lá em Parintins, na próxima Santarém e depois em Macapá, terminando a viagem do barco. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado com chuva. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Novo Airão, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva. Mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. No município de Borba, a previsão é de sol entre nuvens, onde as temperaturas variam entre 26 e 31 graus. E em Manacapuru, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. E o período de chuvas na região traz problemas também para o motorista e para as prefeituras que precisam consertar as vias que ficam cheias de buracos. Aqui em Manaus ainda tem um problema de ligações de água que rompem e danificam o asfalto. Buracos que começam pequenos podem se tornar um problema ainda maior. No conjunto Ileia 1, na zona centro-oeste de Manaus, um cano estourou e causou muitos transtornos aos moradores. Que essa rua, isso aqui só é um buraco que tem. Se tu for andar para ali, tem um monte. Tá pior. Está localizado numa curva, sempre que chove ele fica imperceptível, há aqui vários acidentes de carro, não houve ainda nenhum de moto porque seria muito grave, não é? Por outro lado, é uma situação que deve ter uns 20 dias, o buraco vai aumentando. Só que o problema por aqui não é só esse. Várias ruas do conjunto estão assim, totalmente esburacadas. Não é só aqui.
nas ruas 2 e 3 do Ileia 1. Se você der uma andada aqui pelo Ileia, você vai ver que a situação é assim. Manaus, se buraco é vida, Manaus está cheia de vida. Na zona norte de Manaus, a situação é bem parecida. A rua Valdemar Jardim Maués, na colônia japonesa, se tornou a principal rota de fuga do trânsito pesado da Avenida das Torres, para quem vai em direção ao Aleixo e Coroado. É que nesse período chuvoso, a estrutura da via ficou comprometida. Por causa dos buracos, quem procura fugir do trânsito precisa diminuir a velocidade e redobrar a atenção. O problema de buracos na capital nem sempre são totalmente resolvidos. É que na maioria das vezes, eles são tapados dessa forma e as ruas ficam cheias de ondulações. Isso é só mais um problema que a população amazonense enfrenta na cidade. Quem passa por ruas assim tenta evitar essas ondulações para não comprometer a mecânica do carro. E por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que está com serviços de infraestrutura no Conjunto Ileia. Nesta terça-feira, dia 9, com equipes nas ruas 16, no Conjunto Ileia 2, e com serviços já finalizados nas ruas 16, 17 e 18 do Conjunto Ileia 1. Já a Manaus Ambiental informou que ia verificar a procedência da denúncia para, em seguida, encaminhar uma equipe técnica ao local e tomar as devidas providências. Mas um morador da área informou à nossa produção que o serviço pela concessionária de água já foi realizado e que o vazamento foi sanado. A equipe médica da Fundação de Medicina Tropical apresentou agora à tarde o quadro evolutivo do primeiro sobrevivente de raiva humana aqui no estado e o segundo no Brasil. O quadro do paciente que contraiu a raiva humana é estável e é considerado um avanço na medicina brasileira. Tudo porque a erradicação do vírus no corpo do garoto de 14 anos foi confirmada hoje pelos médicos. E nesse caso específico, como nós não tínhamos também experiência com o tratamento dessa doença, nós contactamos o autor do protocolo que nos deu as informações necessárias, auxiliando com certeza a nossa equipe que cuidava intensivamente do paciente e que felizmente nós tivemos sucesso, A melhora do paciente só foi possível depois que a equipe médica da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas aplicou o método Milwaukee, que é um tratamento usado mundialmente para curar a raiva em seres humanos. O tratamento deu certo e hoje o caso de cura do menino Matheus, de 14 anos, é inédita no Amazonas. Diante de a suspeita de um quadro clínico de raiva, com esse aspecto clínico e epidemiológico, quanto antes eu submeter o paciente à sedação e usar os medicamentos, maiores são as chances de ele ter benefícios com o uso desse protocolo. O garoto Matheus já recebeu alta da UTI pediátrica e encontra-se internado na enfermaria do Hospital Tropical. O menino toma medicamentos e está recuperando os movimentos gradativamente, mas ainda respira com a ajuda de aparelhos. E o objetivo, se Deus quiser, na semana que vem, que seria mais uma vitória, é tirarmos essa cânula, que a princípio ele está fazendo um tratamento dos processos infecciosos, agora bacterianos e fúngicos, que vieram com essa internação prolongada, toda essa imobilização, necessidade de fisioterapia no leito, A cura da raiva humana no adolescente de 14 anos do município de Barcelos é o segundo caso registrado no Brasil e o quarto no mundo. Essa vitória não é só do Matheus, essa vitória é de todos, e essa vitória é da medicina da ciência. É inexplicável, a alegria de saber que o Matheus está vivo e que ele tem muita chance, de sair sem sequelas daquela situação. A pré-temporada do São Raimundo para o Campeonato Amazonense de Futebol da Série A já começou. O Tufão da Colina vem do acesso da Série B e promete vir com tudo para esse ano para recuperar o prestígio junto à torcida. E para isso conta com 14 reforços. Alongamento, aquecimento e bola rolando em campo.
O Tufão da Colina já começou os treinos para a temporada 2018, que tem pela frente o Campeonato Amazonense. O São Raimundo é um time que tem camisa, é um time que tem respeito e eu tenho certeza que com muito trabalho, com muita dedicação, a gente vai fazer um grande campeonato. Campeão da Série B no ano passado, o Tufão quer subir no pódio esse ano. Para conquistar a Série A do Campeonato Amazonense, contratou 14 novos jogadores para reforçar a equipe. 6 foram anunciados na semana passada. 3 zagueiros, 2 volantes e 1 atacante. 5 já estão em Manaus. As promessas são Edgley Farias e Wellington Diego, Lucas Vitor, Macleison Rocha e Silvio Ferreira. O zagueiro e veterano Edgley, de 39 anos, já é conhecido da torcida da Colina. Conquistou 2 títulos no Campeonato Amazonense e agora retorna à equipe. O mais importante é a gente dar o nosso máximo dentro de campo. Poder entender o mais rápido possível a filosofia de trabalho do Marquinhos Peter, né? E consequentemente a gente vai passando a nossa experiência para os atletas mais novos dentro daquilo que o professor tem para nos passar, né? É como eu te falei, é se adaptar o mais rápido possível àquilo que o professor tem, para que a gente possa fazer uma boa campanha e consequentemente chegar no final do campeonato. No ataque do Tufão, o Silvio, de 23 anos, é jogador profissional há 3. Já passou por 3 clubes paraenses e tem como pontos fortes a velocidade e habilidade em campo. Isso vai ser uma peça fundamental, não só como da equipe, mas como do grupo todo, porque vai ser uma válvula de escape, então para a gente se torna mais fácil, mas da maneira que o treinador pedir, da maneira que o treinador quiser que a gente jogue, que a gente venha dar o melhor pela equipe, é isso que importa. Então a gente vai procurar se adaptar ao trabalho do professor, não o nosso trabalho. Os treinamentos físicos estão por conta do Bruno, que não está dando mole para jogador não. Tudo para afinar os atletas para as disputas do ano. Nós priorizamos jogadores novos, mas com bastante experiência, né? Jogadores bastante rodados e também já vem trabalhando forte, né? E já pegamos nos atletas no decorrer do treinamento. Esse ano o time da Colina completa o seu centenário e vai estrear em campo no dia 20 na elite do estadual, contra o CDC de Manicoré, na casa do adversário. A gente sabe a nossa responsabilidade, a gente sabe que esse campeonato não é fácil, é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito equilibrado. Eu acho que, na minha opinião, vai ser um dos melhores campeonatos que vai acontecer. E nós estamos se preparando, chegar lá em Manicoré, respeitando a equipe adversária, mas não temer, tentar fazer um grande jogo e trazer o resultado positivo, que seja a vitória. O Band Cidade agora traz uma dica de passeio de férias com a criançada. É que um shopping em Manaus oferece uma exposição de dinossauros gigantes. O tamanho, movimento, sons, são de assustar, né? É muito assustador e gigante. Para relembrar o momento dos dinossauros. As reproduções mostram a fidelidade de como era um dinossauro há milhões de anos. E a pequena Stephanie diz que achou muito legal a exposição e ficou bastante curiosa. Eu nasci assim mesmo, gostando de dinossauro, dragão, cavalo, um bocado de coisas. O que você está achando dessa exposição aqui no shopping? Legal. Legal, assim, bonito. Além de se encantar pela exposição, o público também adquire mais conhecimento sobre as espécies e de como eles viveram na Terra antes do homem. São 12 réplicas de dinossauros expostos nesse shopping da zona norte de Manaus. O projeto ele foi desenvolvido com base em estudos que foram feitos por paleontólogos lá do México, tá? E aí ele foi construído por engenheiros especialistas em robótica. Né? Então ele tem movimento, ele tem o som. Essa cearense veio visitar a cidade amazonense e logo ficou admirada pelas criaturas. Eu nunca vi, nunca tinha visto. Tenho visto falar, mas nunca tinha visto o retrato desses bichos. E aí eu me admiro muito, achei muito interessante. Eu estava até dizendo, se eu fosse criança, eu não passava nem perto. Se você também quiser fazer essa viagem no tempo, a exposição vai estar disponível até o dia 11 de março, no shopping Suma Uma, na zona norte de Manaus, e é aberta ao público.
O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. E nesta quarta-feira, por conta da transmissão da Florida Cup aqui na tela da Band, até sexta-feira o Band Cidade vai começar um pouco mais cedo, a partir das 10 para as 5 da tarde. Até amanhã.